Muito obrigado. Bom, eu quero desde já agradecer ao Instituto Alemão e na pessoa da sua diretora o acolhimento deste colóquio, e também eu não fui propriamente organizador, ao meu colega e amigo professor José Lamego. Bom, da leitura que ainda muito incompleta que fiz de uma outra história da filosofia, nomeadamente o segundo tomo, eu retirei uma hipótese de exploração do texto a partir da interpretação que o Habermas faz de Kant e Hegel, por isso daí o título da minha intervenção, Jürgen Habermas e a filosofia de Luís Milmão, em uma outra história da filosofia. É uma hipótese de leitura, como muitas outras são possíveis. Se quisermos, este livro de Habermas, no fundo, é uma espécie de suma, é uma suma teológica, neste caso, habermasiana, em que concorrem imensas outros desenvolvimentos e conceitos já trabalhados noutras obras, nomeadamente uma que eu talvez seja aquela que mais me impressionou no meu contacto com a obra de Habermas, que é o Discurso Filosófico da Modernidade, que é um livro realmente espantoso, que reconstrói, como eu nunca tinha visto e continuo a não ver, reconstrói, se quisermos, a filosofia contemporânea, a chamada filosofia, que a determinada altura se chama pós-moderna, mas no fundo em que ele trabalha, para além de Heidegger, os neoestruturalistas, etc. Em que introduz um conceito que a determinada altura me suscitou dúvidas, mas que achei bastante significativo, que é o conceito de filosofia do sujeito. Por isso, a nossa época é uma época que foi determinada pelo aparecimento de um sujeito que é, no fundo, o sujeito kantiano, de que falou, que acabou de falar a professora Silvia Bento a propósito do Enrich. Por isso, o leitor que se sente compreensivelmente intimidado com a escala gigantesca desta obra tem que começar por saber identificar os autores, conceitos, doutrinas que fazem parte deste empreendimento, que é não apenas uma história da filosofia, mas sobretudo, tal como Habermas identifica o seu método, é uma genealogia de conceitos e de doutrinas. Aqui a palavra genealogia, só a discussão do conceito de genealogia ou do método genealógico a propósito desta obra daria uma outra intervenção, daria espaço para uma outra intervenção, mas fico por aqui. De qualquer modo, sem discutir o uso que o autor faz do que chama genealogia, não parece inapropriado continuarmos a falar, no fundo, de uma filosofia da história da filosofia. Esta toma por objeto a história enquanto sequência de doutrinas e de autores, interpretada, uma filosofia da história, penso-me por definição, toma como objeto a história da filosofia, mas interpretada a partir do nosso presente, pensado ele próprio como problema. A isto podemos acrescentar, como ele próprio afirma, nas primeiras linhas do prefácio, uma história da filosofia, ainda no primeiro volume, que o filósofo da história não pode começar com um ponto de partida absoluto, e também deve renunciar a uma espécie de view from nowhere, partir sempre do pressuposto que uma filosofia da história existe sempre uma natureza
uma autorreferência de natureza histórica. Não vou elaborar sobre estas distinções, que só por si mereceriam uma discussão à parte. O que interessa deixar claro é que, a meu ver, é a filosofia do idealismo alemão, representados aqui pelos sistemas de Kant e de Hegel, que está no cerne da argumentação desta uma outra história da filosofia. São eles quem define a época pós-metafísica atual, quer nos seus fundamentos, quer nos seus impasses. Tendo em mente estes pressupostos, e de uma forma um tanto brusca, talvez algo simplificador, mas tentando não distorcer a motivação central de Habermas, creio que é claro que o problema que encontramos no centro de uma outra história é a interpretação e solução que Habermas nos apresenta do problema da unidade da razão. Como procurei mostrar, na perspectiva de Habermas, a história recente do que podemos chamar o racionalismo moderno desemboca em impasses na ordem da moral, do direito e da política, que apenas aquilo que ele chama uma nova corporização da razão num discurso comunicacional pode superar. Já foi de manhã, nas intervenções já que tivemos a oportunidade de ouvir, foi referida esta corporização da razão num discurso comunicacional, ou seja, a passagem para um paradigma que ele apresenta como solução para as questões da unidade da razão, para o paradigma linguístico. Mas esta corporização pressupõe uma longa, minuciosa e conceptualmente intricada interpretação dos principais sistemas do idealismo alemão, em particular de Kant e Hegel. São estes, afinal, que ocupam, é a minha hipótese, que ocupam o centro de uma outra história, e são eles que definem, na sua diferença e confronto, o essencial da nossa época como uma época pós-metafísica. E importa, neste ponto, voltar um pouco atrás na exposição de Habermas para elucidar alguns conceitos já tratados no primeiro tomo da obra. Também repito aqui, vou repetir inevitavelmente alguns aspectos, coisas que aqui se disseram, sobretudo na parte da manhã. Aquilo que o autor chama pós-metafísica deve já merecer, evidentemente, um comentário. Como já referi, é ainda a nossa época, nós vivemos numa época pós-metafísica, tem início no passado recente, recentíssimo, diria, e sucede a um longuíssimo período iniciado há cerca de 800 anos antes de Cristo, tratado no segundo capítulo do primeiro tomo, a que Habermas chama período axial, numa designação tomada de empréstimo a Karl Jaspers. Para este, citado por Habermas, o ano 500 a.C. representaria o eixo em torno do qual a rotação da história universal como que se acelerou. O período axial, que no caso da história da razão ocidental tem na filosofia, no que nos diz a nós mais respeito, na filosofia na filosofia pré-socrática do Logos, o seu protagonista principal. Esse período produz e vive de uma constelação de imagens do mundo, de representações metafísicas, progressivamente emancipadas, por vezes de forma ambígua, da autoridade religiosa da tradição mitológica. Embora não seja mencionado por Habermas, pelo menos, enfim, explicitamente, encontramos nos filósofos pré-socráticos, Tales, Heráclito, Anaximandro, por exemplo, doutrinas que representam exemplarmente esta emancipação progressiva e vacilante relativamente a autoridades externas da ordem do mítico. Habermas retoma ao longo de uma outra história descrições deste período axial, no sentido de apresentar um contraste tão claro e impressivo quanto possível com o nosso recente passado metafísico. E aqui fazia uma citação do Habermas em que ele descreve
enfim, esta descrição é de alguma forma, este tipo de descrição é de algum modo recorrente, mas, por exemplo, as metafísicas e as religiões universalistas do período axial, cito Habermas, tinham respondido à questão da posição e do destino do homem no seio do cosmos ou face a Deus, na base de um telos, de um fim, libertador e redentor, sobre aquilo a que chamamos que é permitido esperar. Sobre aquilo a que achamos que é permitido esperar. Neste período, toda a massa crescente acumulada sobre o mundo só poderia ser integrada e articulada em torno de conceitos fundamentais como cosmos, Deus, nirvana, yin e yang, yin e yang, ser e logos. Fim de citação. Não devemos perder de vista que é da emancipação que estamos a falar ao longo do período axial. Nesse extenso período, a humanidade, paulatina, mas irreversivelmente, emancipa-se de autoridades externas a ela, a razão, e é dessa emancipação que falamos quando, por exemplo, na parte que nos cabe da história do Ocidente, o pré-socrático Tales de Mileto identificou como princípio do cosmos, do universo, a água, por exemplo, não é? Bom, surpreendentemente, este quadro grandioso de uma história milenar de imagens metafísicas do mundo acabou, sem se esfumar completamente, naquilo a que Habermas chama filosofias do sujeito. Mais concretamente com Hume e Kant, que iniciam precisamente o período pós-metafísico. De notar rapidamente que, na genealogia de conceitos, a crise do pensamento metafísico que ambos identificaram, os autores que mencionei, já se iniciara com o trabalho, esta crise do pensamento metafísico, já se iniciara com autores tardo-medievais, figuras como filósofos como Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Habermas analisa nos capítulos finais do primeiro tomo de Uma Outra História, como sempre com impressionante destreza técnica e sistemática, este prelúdio da mudança de época. Nomeadamente, ele dedica capítulos específicos a Duns Scotus e a Guilherme de Ockham. Mas realmente a crise da metafísica e a transição para o paradigma seguinte só são plenamente consciencializados alguns séculos mais tarde com Hume e Kant, que segundo o método genealógico de conceitos de Uma Outra História assinalam uma bifurcação, nos termos do próprio Habermas, ou seja, uma dupla direção da razão pós-metafísica. Este é um momento crucial da sua argumentação e estratégia, sobretudo se colocarmos a questão de compreender por que razão é a filosofia do sujeito de Kant e não a de Hume que define a evolução da razão pós-metafísica. Não tenho aqui espaço para explorar o significado da predominância da filosofia de Kant deste ponto de vista. Por isso, para explorar o significado da predominância de Kant relativamente ao pensamento psicologizante de Hume. Mas observo apenas que na interpretação genealógica de Habermas é o idealismo transcendental de Kant que inaugura a nossa época pós-metafísica. E já em trabalhos anteriores, Habermas introduz Kant na história desta época em que o sujeito se autoconsciencializa regras de conhecimento e da moral, regras morais práticas que impõe ao mundo e aos outros. São muitas as passagens em que as duas filosofias, de Kant e de Hume, aparecem contrastadas de forma inspirada em Uma Outra História. Aqui, nos termos do próprio Habermas, os dois pensadores movem-se dentro do mesmo quadro que é o da filosofia do sujeito. Mas enquanto Kant se inspira na consciência dos pecados da subjetividade protestante, foi referida há pouco pela professora Silvia Bento, para retratar a interioridade de um sujeito ativo que se certifica a si próprio, David Hume coloca a experiência do sujeito enquanto objeto da auto-observação ao nível de uma sucessão de acontecimentos ordenados,
segundo um princípio de causalidade, mesmo que salvaguarde o caráter de interioridade dessa experiência. Eu iria, saltando aqui bastante alguma parte da exposição, mas em que procuro explorar um pouco esta bifurcação que aparece como um momento fundamental da nossa época pós-metafísica, saltando aqui um pouco, iria apenas esboçar alguns aspectos fundamentais, então, do idealismo kantiano, que evidentemente que Habermas sobrevaloriza, precisamente para preparar um confronto com Hegel. Por isso, esboçando alguns aspectos fundamentais do idealismo kantiano, certamente devedor, como lembra Habermas, dos pecados da subjetividade protestante na criação inédita de um sujeito racional atuante, tanto do ponto de vista cognitivo como prático-moral. E o que interessa, sobretudo, a Habermas é destacar o facto que Kant descobre na ordem da subjetividade a fonte das normas que tornam possível uma natureza una e um mundo moral também ele uno e inteligível. A filosofia de Kant é um idealismo que coloca no eu, enquanto sujeito ativo, a capacidade de organizar, de ligar, o termo utilizado por Kant muitas vezes é sintetizar, a diversidade das representações mundanas. Neste sentido, Kant concebe o sujeito como legislador universal e, em particular, no que diz respeito à ética, um sujeito que reconhece espontaneamente no seu interior uma legislação, ou melhor, uma autolegislação, que formula pela primeira vez em 1785, na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. É de sublinhar que a lei moral apenas é reconhecida por um sentimento, o dever, que não necessita de uma justificação ou dedução, como é o caso das leis do entendimento, que são as categorias, ou as categorias do entendimento. É também na lei moral que o indivíduo reconhece a sua liberdade como autonomia. É desta filosofia do sujeito kantiano que Habermas parte para a discussão do idealismo de Hegel. E é na brilhante interpretação que faz do confronto da complementaridade e diferença entre os dois idealismos que se joga, a meu ver, o essencial da filosofia, da história da filosofia de uma outra história de Habermas. Habermas mostra como Hegel compreende a filosofia do sujeito kantiano como a dupla motivação. Primeira é incorporar no seu sistema moral e jurídico as noções kantianas de autonomia e de sujeito individual e a pretensão de universalidade das leis. Por outro lado, e em segundo lugar, Hegel pretende demonstrar que essas noções de autonomia e de universalidade das regras, produzidas por uma subjetividade isolada, e aqui, digamos, Habermas atribui esta pretensão ou esta motivação a Hegel, e ele próprio, mas a definição, a característica de sujeito isolado é uma caracterização muito habermasiana relativamente ao sujeito kantiano. Por isso, as noções de autonomia e de universalidade de regras produzidas por uma subjetividade isolada são uma base demasiado estreita, numa perspectiva já hegeliana, oferecem uma base demasiado estreita para fundar uma verdadeira ética. As subjetividades kantianas que impunham a sua legislação, quer no domínio cognitivo, quer no domínio da moral, agora são, num gesto dialético, como que incrustadas num espírito objetivo que o filósofo Hegel apresenta como uma substância histórica ou temporal. Nesse gesto, o idealismo de Hegel resolve a seu modo as limitações da filosofia do sujeito de Kant. De facto, na construção dualista do seu sistema, Kant não tinha atribuído nenhum lugar por direito próprio aos processos históricos da sociedade e da cultura, em cujos progressos a razão tem, porém, um interesse. Esta é uma convicção de Habermas
que repete o que será a motivação central de Hegel. Sem dúvida, do ponto de vista de Habermas, a inserção dos sujeitos num todo, que é afinal a razão na história, é uma contribuição decisiva para os objetivos de uma outra história da filosofia. Ou seja, a constituição de novas formas de compreensão mútua através de um novo paradigma linguístico. Não irei aqui sequer esboçar uma descrição desse paradigma, que é que melhor representa a nossa presente situação pós-metafísica na perspectiva de Habermas. Vou manter brevemente a interpretação que Habermas faz da inserção do sujeito kantiano isolado no todo onde decorrem os processos históricos da sociedade e da cultura. Ou seja, a inserção das liberdades subjetivas num todo racional que evolui através da história. Sem dúvida, aqui é possível afirmar que Habermas valoriza, tal como Hegel, essa inserção, essa inscrição do sujeito kantiano auto-isolado na sua moral abstrata, isto na perspectiva de Hegel e também de Habermas, essa inserção do sujeito kantiano auto-isolado, essa inscrição no espírito objetivo de uma razão que apenas se realiza na substância da história. Como leitores de uma outra história da filosofia, somos lançados num conjunto de questões que na literatura do confronto Kant-Hegel, aliás, não são novas, que Habermas analisa no capítulo 9 do segundo volume em que apenas toco. O problema a ideia de uma moral fundada na subjetividade, com origem no sujeito individualmente considerado, dará lugar em Hegel ao conceito de uma eticidade, Sittlichkeit, que é um espírito objetivo e precisamente porque é um espírito objetivo, é um espírito incorporado em instituições, como a família, a sociedade civil, o Estado. Esta realidade objetiva do espírito inclui e sobrepõe-se ao indivíduo, que é uma subjetividade que se pensa autónoma ao gerar leis morais universais. Por exemplo, leis formuladas tipicamente sob a forma de imperativos categóricos, como considera o outro sempre como um fim e não como um meio. Então, um exemplo é uma versão em que é declinada a lei moral, um imperativo categórico. Por isto, trata-se de uma lei moral universal, que tem um valor universal, mas ela deve ser, de alguma forma, incluída, inscrita na tal Sittlichkeit, que pressupõe a existência já de instituições que são elas próprias figuras da história, como seja a família, a sociedade civil, o Estado. De facto, do ponto de vista da eticidade hegeliana, a liberdade e a autonomia que o sujeito conquista no seu fórum interior na sua genealogia encontra-se a reforma, como há pouco mostrou a professora Sílvia. Essas devem concretizar-se, a liberdade e a autonomia devem concretizar-se, então, em figuras concretas da sociedade, do direito e da política. Mas, e Habermas não deixa de propor esta reflexão, será que estas figuras concretas do espírito objetivo são compatíveis com uma dimensão universalista, cosmopolita, de que a filosofia parece não prescindir? É assim que podemos ler, nas palavras, talvez um pouco surpreendentemente, nas palavras do próprio Habermas, ler que cito, ao contrário de Humboldt, Hegel vê fechado o caminho que conduz a uma ordem cosmopolita. Em contrapartida, é curioso ver como Habermas lembra que havia para um direito internacional, um direito das nações, o ius cosmopoliticum, é aberto pelo idealismo de Kant, sobretudo nos seus últimos escritos. O que é interessante é que Habermas, ao avaliar os dois idealismos da nossa era pós-metafísica, não descarta a importância do programa cosmopolita de Kant
E, em minha opinião, este é um tema importante a discutir nesta obra. Habermas fala, a propósito desse Estado jurídico cosmopolita a instituir entre nações soberanas, das condições de progressos da legalidade, se é que os há. Considerando precisamente eventuais progressos da legitimidade do direito, Kant projeta a arquitetura de um direito cosmopolita, pelo qual ele se guia nas suas reflexões no âmbito da história da filosofia. E, nas palavras de Habermas, uma ordem de direitos humanos posta em vigor à escala global, garantido a toda a pessoa jurídica na Terra esse direito inato, e que ele próprio, Habermas, cita o Kant, direito único e originário que corresponde a todo o homem em virtude da sua humanidade. Por isso, no plano da discussão dos idealismos de Kant e Hegel, a discussão que foi a hipótese que parti, que é o tema central deste segundo volume, a valorização ou a reinterpretação do direito no sistema kantiano é, na minha opinião, um ponto sistémico real a explorar. Basta notar, como faz Habermas, que Kant representa o objetivo da história social numa forma jurídica, quer dizer, sob a forma de direitos subjetivos vigentes que referem a sua justificação moral, igualmente na forma de legitimidade de direitos humanos. A interpretação de Habermas dos grandes autores do idealismo alemão, em que fui navegando superficialmente, constitui para o leitor deste empreendimento uma experiência única. Não é fácil acompanhar a reflexão, muitas vezes vertiginosa, e a composição intrincada, mas nunca labiríntica, da genealogia dos conceitos. E por vezes repetida. É sempre compensador ir compreendendo esta imensa árvore genealógica que nos mostra como tudo tem uma ascendência, mesmo remota, por vezes inesperada, que se ramifica num presente e num futuro que julgaríamos há uns anos improváveis. A este respeito, acabo com a leitura das últimas linhas do pós-fácil de 2022, da edição de bolso de Uma Outra História da Filosofia. Estas são palavras do Habermas. Em última análise, considero a presente genealogia do pensamento pós-metafísico como uma tentativa de tirar das muitas meadas possíveis de uma história da filosofia o fio de um processo de aprendizagem que pode encorajar-nos, perante regressões profundas, a usar a nossa razão no sentido da reconfiguração política de condições de vida social dilaceradas e muitas vezes terríveis. São as últimas palavras, no fundo, de Habermas que nós aqui temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.